Deus nos dá uma força que se chama fé e nós temos que pensar muito sério nisso. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima como bom português. Nós temos a nossa padroeira, que é a Imaculada Conceição, que da Imaculada Conceição veio o nome da Imaculada Conceição Aparecida, que é a Nossa Senhora da Aparecida. Mas é uns parabéns, eu queria dar uns parabéns, seja vocês, você pessoalmente, você toca-me no coração, porque o senhor foi um dos que foi a Portugal para trazer a nossa querida imagem peregrina, e graças ao pessoal da Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Sumaré, que sempre faz isso todo o ano, e por curiosidade, a primeira igreja de Nossa Senhora de Fátima, construída fora de Portugal, foi exatamente a igreja Nossa Senhora de Fátima de Sumaré. Gente, por que a fé remove montanhas? O aparecimento de Nossa Senhora de Fátima, naquele tempo, Portugal passava uma dificuldade muito grande. Em 1908, assassinaram o nosso rei, em plena rua, com seu filho, que era o rei Dom Carlos I. Logo a seguida, em 1910, 5 de outubro, o nosso rei Dom Manuel II teve que sair de Portugal, porque aí aconteceu a proclamação da República. Reparem que a crise era tão grande que de 1910 a 1916, 9 governos em Portugal foram trocados. Obviamente que eu nasci um pouquinho depois, nasci em 39, mas já naquele tempo também as coisas não andavam muito bem. Naquela época, 1916, se bem se lembram, estourou a Primeira Grande Guerra Mundial. E Portugal, para essa guerra, teve que mandar 55 mil homens. Portugal é um país muito pequenino, quer dizer, ficou mais pobre. E não só para a guerra, teve também que mandar para Angola e Moçambique, porque os alemães, naquela oportunidade, estavam tentando avançar sobre estes dois países. A miséria era grande, as dificuldades também. Naquela região que se chama Fátima, Cova de Iria, como queiram, era uma região pobre. 80% das pessoas dessa região eram lavradores ou então criavam o gado, cabras, cabritos, ovelhas, essa coisa toda. Tenho a impressão que a força de Deus, através de Nossa Senhora de Fátima, nos foi mandada, porque a crise era muito grande. E os 3 pastorinhos, Lúcia Santos, 10 anos, Francisco Marto, 9 anos, Jacinta Marto, 7 anos. Vejam, eram pessoas novinhas que estavam tomando conta das suas cabras, das suas ovelhas, porque eram pastores. E na Engenheira, com 1,5 m, talvez, de altura, apareceu uma senhora brilhante, que brilhava mais que o sol. Isso chamaram a atenção. A curiosidade era que a Lúcia havia, ouvia e falava. Jacinta só havia
e ouvia, e o Francisco apenas a via. Obviamente, para eles, ficaram assustados, muito assustados. E chegaram nas suas casas, comunicaram a seus pais o que haviam visto. Acontece que Nossa Senhora apareceu 6 vezes, 5 até o dia de 13 de maio, amanhã, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu a primeira vez, mas ela apareceu em maio, junho, julho, agosto e setembro. E sempre conversou com os pastorinhos, sempre com os 3. E lhes trouxe uma notícia, que era a Segunda Grande Guerra no mundo, que aconteceu mais tarde. Portugal teria sido escolhido pela situação que se encontrava, porque teria que ser naquele lugarzinho que se chama Cova da Iria. Nós não sabemos, é a fé. Falam os entendidos que não só naquela data, mas também numa data anterior, que não me vem bem à memória, 1758, já se falava nessas aparições. A 6ª aparição foi no dia 13 de outubro, mas aí já aparece a Senhora com um rosário, e por isso lhe deu o nome a Senhora do Rosário. E pedia ao mundo que rezassem pelo mundo. Sendo assim, senhores, nós não temos muito mais a falar, porque essas aparições foram seguidas de outros fenómenos grandes e acontecimentos. Em 1935, relatores e religiosos brigaram. Os próprios portugueses brigaram com a igreja e tiveram problemas maiores. Lúcia relatou isso nos seus manuscritos, que chamam Memórias 1, 2, 3 e 4. Quem quiser saber melhor da história de Fátima, procurem o Google. Inclusive, Fala. Inclusive o nosso diretor Ricardo Grande falou que vai passar um filme, né? Queria interromper um pouco, porque tenho notícias do Sumaré, não é? Sim. Do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Sim. O Fernando e Rosíris, que são encarregados para trazer a imagem, mandam a seguinte mensagem para todos nós e para os ouvintes. Boa noite, ainda estamos no santuário. Certo. Frei Agostinho ainda está celebrando algo próximo ainda, faltando 15 minutos. Certo. Chegaremos correndo e faremos a nossa oração. E também teremos que retornar o mais breve possível. Continue rezando e contando a história de Nossa Senhora de Fátima. Era isso que eu me aprofundei, também não podemos falar muito, porque agora cada um de vocês deve se manifestar, mas vejam, por que a fé? Porque o nosso bom Deus escolhe Fátima e Portugal logo a seguir à Primeira Grande Guerra, que aconteceu em 1916. E em... Acho que foi 14. 16. 16 da guerra? É, um ano antes dela aparecer. Acontece, gente, nós temos que ter fé, porque a gente com fé consegue chegar em tudo aonde nós queremos, sendo que há um provérbio muito importante, que a fé remove montanhas.
Parabéns à Igreja de Sumaré e vamos animar a nossa reunião, porque nós estamos muito sentidos e muito obrigado pela atenção. Olha, domingo, agora dia 12, hoje, né? A partir das... Deixa eu ver o horário aqui, 20h30. TV Canção Nova vai apresentar o filme Senhora Fátima, O Último Segredo. Foi o senhor que mandou para lá. Foi. É isso aí. E aproveitando, José Carlos, nós também estaremos recebendo a imagem no dia 23/7 na Distrital Sudoeste. Muito bacana. Com 2 missas, uma pela manhã, outra no final da tarde. Aí com toda a calma, né? Com calma. A imagem permanecerá o dia todo na Distrital. Muito bacana. Então, abençoando os comerciantes, seus funcionários, famílias, né? E o Sérgio de Castro pode nos falar muito como é que foi a entrega da imagem, Sérgio de Castro? Como é que foi em Portugal a sua ida? Saímos aqui no dia... Fomos o último, né? Dos moicanos que foi lá dessa feita. Porque já tinha lá 4 companheiros que seguiram no dia 15. Eu só pude embarcar no dia 22. Ficamos passeando um pouquinho, porque afinal de contas, ir em Portugal e não circular naquela terra maravilhosa é impossível. E nós tínhamos um encontro no dia 26 no santuário, lá dentro do santuário, com o bispo, o pároco, para as cerimônias necessárias para que fosse entregue, então, a imagem com toda a pompa e circunstância, com toda a generosidade, com todas as... Viu, Manuel Teixeira? Com todas as minúcias litúrgicas que assinar um documento, um protocolo, todas as preocupações no sentido de como embarcar no aeroporto, como transportar com luvas, com a devida atenção, com o devido carinho, com o devido respeito à imagem de Nossa Senhora de Fátima. Existe um protocolo quase que, eu diria, o nível assim de uma república e de um país, todas né, havendo toda aquela circunstância necessária para respeitar Nossa Senhora de Fátima. Isso chama-se respeito. E nós então retiramos, levamos imediatamente em confiança para o hotel, onde nós estávamos hospedados em Lisboa, e ficou conosco até o dia 29, com as orações no hotel e tudo isso. E no dia 29, embarcamos então num voo diurno, chegando em São Paulo no dia 30, né, chegando no dia 29, e o primeiro compromisso dela, de acordo com esse protocolo, com Fátima e com a Arquidiocese de São Paulo, é que ela apareceria na missa do Dia do Trabalho, na Catedral da Sé, na missa das 10 horas. Então teve uma missa às 10 horas e depois às 15 horas, no dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalho. Então ela ficou no Sumaré sob a custódia dos frades franciscanos da Ordem Terceira Regular de São Francisco do Brasil, lá no santuário, com um carro de bombeiro. Então, uma viatura de carro de bombeiro. Ela foi transportada, foi levada do Sumaré para a Catedral da Sé, onde todos participou dessas 2 missas, dessas 2 cerimônias, voltando da mesma maneira para o Santuário de Fátima, onde ela continuou a sua missão e a sua agenda devidamente programada pelos aqueles que fazem a liturgia e a programação, que é a Marlúcia, o Carlos Testai, o Frei Agostinho, e o nosso pároco Jair, né, e o Maurício, que prepararam até hoje tudo aquilo que está acontecendo e vai acontecer durante todo esse período que ela vai ficar em São Paulo até o dia 30 de setembro, como disse agora o nosso querido Ricardo Granja, no dia 23 de julho. Estará, assim como em outros momentos, em casas e residências, instituições no litoral, ela vai percorrer de acordo com a agenda que está publicado no site da igreja e também no Rotary. Quem quiser saber onde ela vai estar exatamente nesse período, coloca lá Sérgio de Castro Rotary, que está toda a agenda programada, feita pelo nosso engenheiro e o nosso grande
programador desses eventos, que é o nosso companheiro Carlos Testai, lá do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Tivemos também, então, momentos maravilhosos lá, não só com a presença dela, mas também momentos de fé, e que todos nós somos imbuídos desse propósito, como disse Manuel Teixeira, contando essa história. E queríamos agora, então, né, José Carlos, que todos nós tivéssemos oportunidade aqui nessa mesa, eu já falamos sobre isso, de dizer o que significa para vocês esse momento. Olha, o telefone do Sérgio está tocando direto, porque está vindo as mensagens diretas da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E nós estamos aqui também com uma representante, uma grande representante do rancho folclórico da Casa Ilha na Madeira de São Paulo, Mirim, que é a dona Maria Sardinha, que está aqui nos estúdios, e daqui a pouquinho ela vai estar lá, junto à imagem, falando um pouco sobre a Casa Ilha da Madeira. Vamos agora entrar com um grande cantor, um cantor português que adora, é grande fã e tem uma fé imensa em cima de Nossa Senhora de Fátima, que é o nosso Roberto Leal. Nau de paz para todos vocês.
Estamos apresentando o programa Os Imigrantes. Os Imigrantes. Vão trazer a imagem já devidamente pronta, né? Fora desse estojo, dessa caixa que serve para transportar, de acordo com o protocolo que é exigido para ficar lá dentro da caixa. Que aqui não deve trazer, deve ser muito rápido, porque é só vir aqui e ir embora. Nós temos que ter essa grande alegria de todos os milhares de ouvintes, né, que estão esperando o que nós prometemos, e o santuário está cumprindo para estar conosco aqui, não obstante, a imagem peregrina é a imagem peregrina, ela tem que peregrinar. e tem lá ainda um protocolo litúrgico, conforme nós lemos ainda hoje, que é exatamente o terço de línguas e a procissão das velas, que vai acontecer ainda. Então nós mas a presença dela aqui por um minuto, o que vai valer é a importância e a qualidade do tempo, não a quantidade desse tempo. Concorda, Sem Ricardo dúvida, Grande? essa é a emoção nossa, a fé. Eu gostaria que o senhor Ricardo Grande, já manifestasse a data em que ela vai estar com vocês. Nós vamos estar com a Santa Imagem dia 23 de julho, na nossa sede distrital, na Rua Varenga 591. E até lá, então, eu vou pedir, comendador, que vocês possam anunciar direitinho no programa. Com certeza. Estamos montando toda a programação que vai ser. No Vai ser uma coisa Instagram, muito tudo. linda, uma forte emoção que nós estamos precisando dessa espiritualidade. E os imigrantes também têm Instagram já, viu? Daqui a pouco está no Twitter. Nós estamos avançando nas redes sociais. Eu queria dar uma retificação, porque eu falei em 1916, a Primeira Grande Guerra. Fui traído, talvez, porque escreveram lá no Google. Mas o nosso companheiro aqui, Dutra, nos deu a ideia e já fomos verificar que, de facto, a Primeira Grande Guerra começou em 1914 e terminou em 1918, quer dizer, depois da aparição. Mas eu queria lembrar-lhes que eu também li que os pastorinhos sofreram perseguições e coisas muito difíceis naquela época, porque a Igreja, inclusivamente o governo português, que estava ainda, como é que se dizem, de bandalhos. Bandalhos. Vamos apertar a tecla SAP. Bandalhos. De bandalhos. E perseguiu a Igreja. E na altura me parece que era Papa Pio XII, ou Pio XI, era assim uma coisa. Mas de qualquer das formas, o que me chama a atenção é que após as aparições, o anjo da guarda aos pastorinhos apareceu 3 vezes. E também apareceram a Lúcia, então era outra, e também apareceu a Jacinta. Apareceram várias vezes, que chamam-se as aparições particulares.
Mesmo que me leva assim muito longe, nos pensamentos. E eu hoje, lá no Arouca São Paulo Clube, Um grande almoço, Dia das Mães. é o Dia das Mães, houve um almoço e teve uma procissão que saiu da capela, deu a volta ao clube e voltou. E eu não abri mão De acompanhar. de acompanhar e pegar no andor de Nossa Senhora de Fátima. A sensação é fantástica, meus amigos. Mas eu gostaria que o Sérgio, que foi a Portugal de propósito com alguns amigos, companheiros, qual é a sensação que o senhor sentiu ao pegar em Portugal, na Cova da Iria, ou Fátima, como lhe queira chamar, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima? Nós ficamos, eu respondo para vocês, meus grandes amigos. Estávamos a 1 grau abaixo de zero, que houve uma temporadinha lá, houve um invernoso lá, não sei como que chama isso, por causa da chuva. Então estava gelado. Nós estávamos naquele pátio, né, o lugar mais próximo, que deixamos o carro, né, um carro enorme lá, uma viatura. Uma van. Era um Ranger lá, não sei como que chamava aquele automóvel lá, que é para poder o estojo com conforto e com as flores e tudo isso. E estava gelado e nós não tínhamos guarda-chuva. Tínhamos que andar lá uns 100 metros até chegar lá no escritório, lá na sede do santuário, onde nós tínhamos que cumprir todas essas formalidades burocráticas para retirar a imagem. É porque o pessoal pensa que é só chegar lá, pegar a imagem e ir embora. Não, claro, existe todo um protocolo, documentos, e aí também queríamos, porque hoje só é foto, né, digital, então temos que uma foto 1, foto 2, foto 3, alguma coisa para registrar o momento. Mas nós chegamos lá, eu cheguei gelado, eu tinha lá um gorro que eu enfiei, não tinha muita roupa, porque eu não levei roupa muito, um pullover, né? E paletó, eu estava de gravata, era o único Deixa eu te fazer uma pergunta. Gravatado do grupo. Deixa eu te fazer uma pergunta à parte. Quando sai a imagem de Fátima de Portugal, a mídia local ela comunica, a RTP, a RDP, a rádio? Eu vou completar. Aí quando nós saímos, levamos lá para o hotel, como eu já registrei, e depois nós tivemos um encontro com os rotarianos, que são adeptos e que são diretores de todos os movimentos religiosos do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Mas eles foram comunicados? Foram comunicados e estiveram conosco nesse momento. E até eles achavam que a presença deles seria absolutamente necessária. Eles pensavam, naturalmente, lá que nós... Claro que nós tínhamos ordem para ir lá, mas que nós tínhamos todos já os documentos e todas as instruções e tudo aquilo que era necessário para retirar. Até eles se colocaram à disposição para qualquer eventualidade e alguma dificuldade. Esse pedido quem faz? É a Cúria de São Paulo? A Cúria, isso, não, é o Santuário de Fátima, repete, solicita, né, com tempo, né? E aí isso segue lá para a Cúria Portuguesa, tudo isso, mas precisa o obstáculo, precisa o carimbo, né? E a concordância da Cúria Metropolitana de São Paulo, ou melhor, da Arquidiocese de São Paulo. Para dar importância a essa Esse imagem. é um documento que o cardeal tem que assinar. Então, o cardeal Dom Pedro, meu Deus do céu, quase que eu falei Paulo Evaristo Arnes, o nosso cardeal. O Scherer, ele faz no devido tempo essa solicitação, e isso chega lá na Cúria lá de Portugal. Então, nós queremos dizer o seguinte, que daqueles rotarianos também, e amigos, não só rotarianos, claro, que estavam lá, se colocaram à disposição e ofereceram para nós um almoço, com a presença da imagem no dia 27, ou num sábado, 27 de abril, 3 dias antes do nosso embarque com a imagem. E foi maravilhoso, porque eles fizeram muita declaração, essa acolhida que os portugueses têm, que nós conhecemos muito bem, como recebe os brasileiros lá de braços abertos, com todo carinho, com toda a emoção e que muita gastronomia, sabe?
Manuel Teixeira. Serviram lá um bacalhau maravilhoso, mas, entretanto, eles serviram lá um prato. Falar um pouco de gastronomia, porque daqui a pouco nós vamos jantar, eu acho. Não, eu fui uma peixada, o comendador foi um bacalhau. Daqui a pouco vamos pedir para todo mundo aqui. O que foi, né? Moelas à Vila Real. São moelas de galinha, que veio assim, devidamente cortada e com um molho espesso. Especial. E aquele molho e que o bacalhau quase ficou de um segundo plano, porque aquilo foi uma entradinha com pão português e com broas. E com as broas e tudo isso, que foi fantástico. O bacalhau veio só como um acréscimo, viu? Eu, por exemplo, já não tinha mais condições, porque a moela foi com as moelas, azeitonas e tramuços. Uma coisa que eu gosto muito quando eu vou a Portugal, gente, eu acho que todo português, né? É o vinho e o presunto. Presunto de lá é o Dom Odílio Pedro Scherer, né? Odílio Pedro Scherer, que é o nosso cardeal, que naturalmente autorizou e fez com que essa imagem fosse devidamente autorizada para estar aqui, como sempre faz, né? Porque cada 3 anos a imagem reaparece, né? Reaparece no primeiro Sérgio, o povo que está repetindo o que fez desde 1936. O povo que nos assiste, o povo que nos escuta, pensa que é só chegar lá, falar com qualquer responsável, pegar a imagem, botar no carro e vir embora. Não é bem assim. Nós precisamos da autorização. Não é fácil, existe um caminho árduo para pedir isso. E outras não vão dar uma imagem que representa a Nossa Senhora de Fátima, que vá na mão de qualquer pessoa, de qualquer órgão. Tem que ser uma coisa bem feita. Eu estou lembrando agora, tu vais lembrar também, acho que há uns 40 anos, mais ou menos, eu e o presidente do Centro Transmontana da época, que era o Sr. Vasco Frias Monteiro, cotizamos e vários amigos e construímos uma imagem de Fátima em madeira brasileira, madeira de lei, de mais ou menos 3 metros de altura. Onde isso? Aqui em São Paulo. E nós fizemos o contrário. Nós fomos, obviamente através da Cúria, nós fomos a Fátima levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu me lembro que naquela altura as Madres Doroteias pediram imagem para elas. Mas o nosso objetivo era levar a imagem para a Cúria, para entregar lá. E entregamos ao padre, ao bispo, não sei bem, que era o chefe, recebeu-nos muito bem, mas eu até hoje não vi mais a imagem, não sei onde é que ela está, talvez esteja lá em algum lugar, ou eles tenham cedido para ela ir para qualquer um outro lugar, que ela em Fátima, nos lugares em que nós nos encontramos, ela não está. É linda, era enorme, toda em madeira, que não me recordo agora qual é o nome da madeira que foi construída, mas ela ficou muito bonita, que ela estava crua, não estava pintada, nada, era uma madeira muito bonita. E nós fomos lá, a Portugal, levar isso. Lindo, encomendador. Foi, nós fomos lá. Fomos um grupo, seríamos 12 ou coisa assim. Naquele tempo podíamos, porque a nossa Coral Tour, ela estava a 200 por hora, e podíamos fazer isso. Fala, Sérgio, novidades da igreja? Verdade, o carro já chegou, já está descendo a ladeira do estacionamento. E podemos pedir para a Lídia, para a Irma. Estou emocionado. Era isso que eu queria que o senhor falasse quando recebeu a imagem. A imagem, nesse momento, vamos ficar emocionados. Então, quando ela começar a entrar aqui, receber eu vou colocar uma grande salva de palmas. Né? Sim. Nós já podemos, talvez, ir para lá, eu acho. Vou transmitir lá para outro estúdio. Nesse meio tempo, nós vamos colocar a malha Esquina de um Pecado aqui no programa dos Imigrantes.
madrugada, 2 dias e não vai dormir. Bateu quinta-feira, ela já quer sair. Nem passou o grau, ela quer rebater. Já anda chamando a ressaca de solteira. Ela comanda as amigas da zoeira. E já que ela tá me olhando a noite inteira, quer viver, quer viver. Estamos apresentando o programa Os Imigrantes. Teixeira, é com grande emoção, eu cito Manuel Teixeira, porque foi quem iniciou esse programa há muitos anos atrás. Queremos agradecer a Rosíris, de coração, e ao Fernando José, pela dedicação, pela trajetória, para esse encontro, conforme nós prometemos para os milhares de ouvintes do programa Os Imigrantes. Estamos acolhendo a imagem peregrina que engrandece o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Como o Fernando e a Rosíris sabem, a imagem peregrina ela ainda tem muitos compromissos nessa noite. Então foi com muito esforço, com muita dedicação, sem nenhuma demagogia. É a pura verdade que ela está aqui para cumprir aquilo que nós cumprimos já há algumas semanas, para repetir a emoção que tivemos lá, né, Fernando José? Fernando José, por favor, venha aqui sentar ao meu lado, e a Rosíris, para experimentar, para transmitir para os nossos ouvintes o significado desse encontro e desse momento glorioso aqui na Rádio Trianon, nesse prédio da Gazeta, que é um prédio de comunicação de muitos e muitos anos, e essa alma de comunicação que está aqui no centro de São Paulo. Não é verdade, Fernando José? Por favor, a sua palavra nesse momento é importantíssima para todos os ouvintes da Rádio Trianon e do programa Os Imigrantes. Serginho, boa noite. Sérgio de Castro. Homem de tanta história e que participa dessa peregrinação conosco há tanto tempo. Ter a oportunidade de poder trazer a imagem de Nossa Senhora de Fátima para peregrinar pelo Brasil. A imagem número 3, que é a réplica perfeita da imagem que tem no santuário lá em Fátima. Num trabalho voluntário feito por todos na igreja de Nossa Senhora de Fátima aqui no Sumaré, aqui na Avenida Doutor Arnaldo. É especial nós podermos conviver com esta peregrinação, com tantos milagres que a gente vê acontecer e que ela faz. Vocês não têm ideia o que foi hoje essa imagem sair do santuário numa missa do Dia das Mães que está acontecendo agora, está terminando nesse instante. A igreja estava lotada e ela quis vir para cá. Isso é especial, é entender que esta imagem veio de Portugal para cá para poder passear e trazer paz e pedir a todos nós que a gente possa rezar o terço pela paz mundial. Serginho, muito obrigado pela oportunidade e pelo trabalho que você faz conosco. Queríamos saber só, Fernando José e Rosíris, qual é o tempo que nós vamos ter
que você acha que nós... Porque o tempo nós temos que medir, porque eu sei da sua responsabilidade. Mas queria que o Manuel Teixeira também é campeão em imagens públicas. Lá lembro há muitos anos atrás, quando uma imagem pública, ele descia de helicóptero no campo do Canindé, na Portuguesa de Esportes. Conforme você já relatou plenamente, né, no nosso programa hoje, meu caro comendador Manuel Teixeira, a sua palavra para também alegrar todos os nossos corações, e nesse momento de que você recebe no seu programa esse presente, né, que veio de Portugal diretamente para nós aqui na Avenida Paulista. Querido ouvinte, eu sei que nós estamos falando para mais de 3,5 milhões de pessoas. São os nossos ouvintes. Vocês não fazem uma ideia da emoção que todos nós temos dentro deste estúdio, acompanhada do Sr. Fernando e a Dona Rosires. Elas trouxeram isto da Igreja de Nossa Senhora de Fátima aqui. Eu perguntei ao Sérgio há pouquinho qual foi a emoção que ele teve juntamente com os companheiros em Portugal a receber esta imagem, a trazer para nós, Brasil, para que nós rezemos. Falava o Fernando agora no terço, rezem, precisamos rezar. A fé move montanhas. Eu contei-lhes a história da aparição lá na Cova da Iria, Fátima. Falei sobre os pastorinhos, falei-lhes sobre a história em Portugal, o porquê Portugal, na época que mais precisava, com as maiores dificuldades, teve a felicidade de receber a imagem de Nossa Senhora de Fátima, aquela senhora que apareceu em cima da azinheira, que brilhava tanto mais que o sol, e hoje ela está aqui conosco. Eu de manhã carreguei o andor de Nossa Senhora de Fátima do Arouca São Paulo Clube. Falar para vocês que eu sou devoto, já o falei, e vou-lhes dizer, eu trouxe para o Brasil, de Portugal, mais de 300 imagens de Fátima, inclusivamente do tamanho desta, que deve ter 1,20 m de altura. Senhores, cada vez que chegava uma imagem e eu entregava, eu ficava feliz. Não pela festa que acontecia, mas era mais uma divulgação que estava sendo feita da nossa imagem de Nossa Senhora de Fátima, que veio ao mundo, principalmente a Portugal, para nos ajudar, nos salvar, porque pensando positivamente, nós chegamos lá. Eu queria agradecer a todos vocês que estão presentes, inclusivamente a uma senhora muito especial nossa, que já a conhecemos há mais de 30 anos, que é a Dona Maria Sardinha, lá da Casa Ilha da Madeira, do folclore português. Nós temos Manuel Reis, vice-presidente da Portuguesa. Nós temos aqui também o nosso grande amigo Ricardo Granja, e temos aqui um monte de amigos, o Dutra, o Zé Carlos, a Dona Natália, a Dona Júlia, e se me falha a memória, não falei mais nada, você fala agora tudo. A minha emoção não me deixa falar muito mais. Eu aproveito de fazer um pedido muito especial a nossa... Desculpe, eu estou muito emotivo e as palavras já me fogem. Obrigada, minha Santa Mãe, por estares aqui conosco, e vos peço do coração, em meu nome, dos presentes e de todos os nossos ouvintes, ao bater na casa deles, através desta rádio AM 740, do programa Os Imigrantes, eu peço para você fazer tudo de bom para essa boa gente, porque nós estamos precisando. Um beijo carinhoso de todos nós. Muito bem, Manuel Teixeira, nós temos aí 2 minutos, que é o
ultimato, né? Ultimato necessário para que cumpramos tudo aquilo que foi combinado lá no santuário. Mas queremos dizer o seguinte, que o Fernando José e a Rosíris falasse um pouco, um minuto, sobre o retorno, eles que serão encarregados de levar a imagem, como vocês se sentem e qual é a responsabilidade, como esse trabalho que não é a primeira vez que vocês vão fazer, para retornar com a imagem em sua sede lá no Santuário de Fátima. A Rosíris quer falar um pouquinho sobre isso? É sempre uma emoção muito grande. É a acolhida, a recepção do pessoal de bordo, a emoção dos passageiros nos voos, realmente é gratificante. Isso faz com que a gente se empenhe a cada vinda da imagem peregrina, que a gente se empenhe ao trabalho, a esse trabalho de dedicação e que a gente possa divulgar a fé. Queremos também, antes de passarmos rapidamente, antes da saída da imagem, num outro estúdio, apenas para abençoar outro estúdio, o outro estúdio que nós preparamos, o Fernando José falasse também o que está acontecendo ainda hoje lá no Santuário de Fátima, não é, Fernando? É muito importante lembrar a todos que esta imagem é a imagem do Santuário de Fátima, lá em Portugal. Esta imagem é a imagem, ela não pertence a ninguém, esta imagem é do santuário e vem para poder peregrinar, é um trabalho de peregrinação voluntário. Nós vamos sair agora aqui do estúdio, vamos de volta lá para a igreja Nossa Senhora de Fátima, o santuário aqui no Sumaré, onde já temos uma multidão esperando para poder participar da procissão das velas, do terço em línguas, que vai acontecer agora às 8h30 da noite. Então nós temos que sair daqui literalmente correndo. E esse trabalho é um trabalho que traz muita alegria para todos nós. Nós só temos a agradecer a oportunidade de, mais uma vez, acompanhar a peregrinação dessa imagem. Muito obrigado. Eu queria só uma palavrinha rápida, Dona Maria Sardinha, que faz a representação da Casa Ilha da Madeira, por favor. Eu agora sou conselheira da diáspora madeirense no Brasil, represento os imigrantes madeirenses, mas pediram para eu trazer uma oração para Nossa Senhora e ela conhece tudo que nós precisamos. Então, todos, como o senhor falou, estão atendidos. Amém. Obrigada. Amém.